Bom, oi, 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 Loki. Vamos indo. Opa. Ah, deu. Ah, e começando. Vamos lá. Yay. Yay. Ok. Vamos fechar isso aqui. Uh, ok. Oi, 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 todo mundo. Bom, vamos começando. Hoje a gente vai falar sobre teoria queer, principalmente análise de gênero, o que significa, e a gente vai entrar em o que é um xenogênero, o que é um exogênero, são, como é que os gêneros funcionam no ser humano, o que é uma pessoa, quantas pessoas estão ali, quantas pessoas vão vir, quantas pessoas se entendem como tal, o que é ser algo. Primeiro, para você entender o que é ser algo, você tem que entender o algo, né? Em alguma, em algum nível. Então a gente vai começar com isso. Bom, vamos começar aqui com a captura de janela. A gente vai começar como a gente sempre começa, na captura de janela bonitinha. O, o que é isso que a gente está discutindo? O que a gente está falando sobre? O que é o gênero? O que é o sexo? Como é que a gente entende essas questões em fundamento? Oi. Como é que a gente entende essas questões em fundamento, em essência? A gente, a gente tem que primeiro compreender o que faz e de onde elas vieram. O gênero veio de. O gênero veio de uma separação através da sociedade de classes. E o que eu quero dizer com isso? É uma separação humana através da sociedade de classes. O gênero não era compreendido como ele é hoje pela maior parte da história. O gênero atual, aliás, é praticamente uma construção capitalista. Como você vê gênero hoje, agora, é praticamente uma construção capitalista e do que se tem hoje. Mas o gênero, ele existe desde que a sociedade de classes existe. A divisão de gênero se trata de uma divisão sociológica material. E eu quero dizer com isso? O gênero não é uma força etérea. Você pode ser homem, você pode ser mulher, você pode ser não binário, mas não tem uma força etérea, o não binário, o homem etéreo, não tem a mulher etérea. São conceitos muito mistificados hoje em dia. Como se, praticamente como se existisse uma mulher etérea, um homem etéreo, a função etérea dessas pessoas. Você nasce como aquilo, como se você tivesse uma alma daquilo, como se a alma em si te construísse e te tornasse qualquer outro, o que você é, o que é um determinismo. Se cria um determinismo através de características as quais são atribuídas ao nascimento. Essas características atribuídas ao nascimento, hoje em dia, se dividem em duas características principais: a característica feminina e masculina, o homem e a mulher. É como se fosse uma essência mesmo. Sim, é como se fosse uma essência. É tratado como uma essência. Funciona.
socialmente é entendido como uma essência. Sim, é que socialmente é realmente entendido como uma essência, tipo, como uma função além do que é. É entendido como você nasce algo e aquele algo se cria a partir de você. Tipo, você nasce com o órgão sexual masculino, logo você é homem e nada vai mudar o seu masculinidade. Só que ao mesmo tempo, contraditoriamente, existem relações de que você tem um jeito certo de se comportar, um jeito certo de se portar, um jeito certo de se vestir, um jeito certo de andar, um jeito certo de olhar para sua mão. O gênero, ele se manifesta não eteriamente, mas ele se manifesta de maneiras materiais, ele se manifesta de maneiras reais, físicas, de realidades que você pode observar. E essas realidades é o que a gente tem que analisar. E essas realidades são tanto físicas, materiais, como culturais. Só que as realidades materiais, elas têm menos peso do que as realidades sociais, do que as realidades comunais humanas. Tipo, você não pode construir toda a questão que existe ao redor do gênero sem entender uma sociedade que existe ao redor dele. Por quê? Por exemplo, sim, pessoas com útero, elas menstruam. Só que pessoas com útero menstruarem, não ter apoio social para isso, ser tabu falar da menstruação, ter toda essa questão de que toda a resistência de dar acesso de saúde a pessoas com útero que tenham saúde menstrual, tudo isso é uma questão material, é uma questão social com o que relata na matéria da pessoa, que relata no que a pessoa faz, no que a pessoa vive, no que a pessoa experiencia. O gênero não se trata de uma questão de essência, mas de uma questão do que se manifesta. E o que se manifesta na questão de gênero? O que se manifesta nessa questão de que nós falamos? Se manifesta as questões humanas. O que é um ser humano? E se manifesta nas questões definicionais. Por quê? Para falar de gênero, a gente tem que falar do problema definicional. O problema definicional é bem comum. É um problema filosófico antigo. Como você define o que algo é? Por exemplo, defina um cachorro. O que é um cachorro? Me defina um cachorro. E eu quero que vocês realmente tentem me definir um cachorro de forma. De forma. A incluir tudo que é um cachorro e excluir tudo que não é um cachorro. Eu quero que vocês me definam perfeitamente um cachorro. O problema definicional é que ele cria um problema cada vez mais complexo em si mesmo. As definições que você tenta construir com as palavras, com a linguagem humana, se tornam cada vez mais difíceis. Sim, você pode definir o cachorro como um animal do. Você pode definir o cachorro como um animal do, do da espécie Canidia, ou canis familiares, que tem dentições agudas, que tem olhos olhados para frente, que tem orelhas de uma determinada forma, que um animal coberto de pelos, mas e se o cachorro não tiver pelos? Cada característica que você adiciona para uma definição, seja essa definição qualquer definição, e eu falo qualquer definição mesmo, vai criar problemas futuros. O problema definicional é importante para entender as questões de gênero, por causa que a essencialização do gênero se constrói a partir de uma definição falha. Se, se constrói a partir de definições essencialistas. E essas definições essencialistas se tornam fundamentais para a essência da pessoa. Por exemplo, como Locke falou ali, defina uma cadeira. Você abre um buraco de minhoca conceitual. Sim, porque definir até coisas simples se torna cada vez mais complicado. Definir coisas é impossível? Não, é sim possível você definir coisas de maneira adequada. Mas nenhuma definição vai ser perfeita.
Não existem definições perfeitas. As definições sempre vão ter contexto, sempre vão ter contradições, porque palavras têm contextos e palavras têm contradições. E a gente. E por que eu estou indo para a linguagem antes para falar de gênero? Por causa que a linguagem nos define. A linguagem define os nossos conceitos. E para entender gênero, você tem que entender a linguagem. Para entender gênero, você tem que entender o que a linguagem nos diz sobre nós, sobre nossas conceituações, sobre nossas existências, sobre nossas realidades. E essa linguagem tem que ser construída a partir de uma essência humana. Porque o que é. Agora vamos parar de enrolar um pouco. E o que é gênero? O que se constrói o gênero? O gênero é definido aqui. Vamos pegar aqui. Ó, o gênero é uma gama de características pertencentes e diferenciada entre a masculinidade e a feminilidade. Dependendo do contexto, características podem incluir sexo biológico, como estado de ser sexo masculino ou sexo feminino, ou uma variação do intersexo. Quais são os tipos de gênero? Existem diversas identidades de gênero diferentes, incluindo masculino, feminino, transgênero, gênero neutro, não binário, agênero, pangênero, genderqueer, two-spirit. Sim, todas essas definições são interessantes, mas mesmo a mais inclusiva, essa aqui que eu estou destacando agora, ela sendo a mais inclusiva, ela ainda tem falhas conceituais. Então, o que é o gênero? O gênero é como a pessoa se vê, como o ser humano se define, como você se vê em relação aos outros. Mas o gênero, ao mesmo tempo, é como a sociedade te vê. Ou seja, existem dois tipos de gênero fundamentais na sociedade humana. Esses dois tipos de gênero são o gênero intrínseco e o gênero extrínseco. O gênero intrínseco é como você se vê, como você se realiza, como você quer, o que você gosta, o que você deseja para a sua identidade de gênero. E o extrínseco é o que a sociedade quer que você seja. É o que a sociedade quer lhe impor. É o que a sociedade quer lhe construir. A questão do gênero se torna uma questão fundamental porque, como existem uma, uma característica intrínseca e extrínseca ao gênero, a gente tem que entender que o gênero que nos é imposto, o gênero social, o gênero que nos é colocado, ele depende de características sociais fundamentais. E quais são essas características? E nós não podemos simplesmente negar essas características e fingir que elas não existem. O gênero é relacionado fundamentalmente ao patriarcado. Ao patriarcado, mas e à propriedade. Eu não estou falando da propriedade privada e capitalista, eu estou falando da propriedade como um conceito. Você ter coisas, ter algo, historicamente, antropologicamente, pode ter começado inocentemente, mas a questão é como isso evoluiu rapidamente. O que evoluiu essa identidade? O que se tornou essa identidade do ter algo, essa noção? Você se cria eventualmente, a primeira forma de... Bom, a primeira forma de propriedade humana, e eu falo de propriedade de ter outro ser humano, a primeira forma de escravidão se torna a partir da escravidão da mulher, do sexo feminino, que é entendido como tal, mas principalmente daquilo que não é um homem. Porque a sociedade se desenvolve no patriarcado para que o homem tenha o direito à propriedade, a coisas, a essência de se poder ter vida ou morte e você poder ter sua essência não questionada. O patriarcado se torna uma questão bem complexa porque o homem tem acesso a coisas. Ele tem acesso à propriedade, ele tem acesso a terras, ele tem acesso a mulheres. Ele vai usar este acesso a mulheres como uma forma de poder. E depois, isto leva
a relação das primeiras escravidões. Mas para isso você tem que ter o conceito de homem e mulher. Então, onde surge o conceito, a divisão do gênero? A divisão do gênero é menos essencial e muito mais. É menos fundamentalista e muito mais. É menos fundamentalista e muito mais, como se diz, material. O homem não nasceu homem. A mulher não nasce mulher. Ninguém nasce nada. Você apenas se torna aquilo que lhe é imposto. Como Beauvoir disse, a mulher não se nasce mulher, ela se faz mulher. E como depois a questão da Judith Butler vai apontar, nós utilizamos então a questão do sexo como uma essencialização do gênero. O sexo, ele não é separado do gênero. O sexo é uma biologização do conceito de gênero. O conceito que nós temos de sexo surge depois do gênero. Ele é informado por ele, ele é construído por ele. Nós só pensamos do sexo humano na maneira do sexo, das características biológicas, da maneira que nós pensamos nessas características biológicas, por causa de como nós pensamos em gênero, primariamente. Nós primariamente pensamos em gênero de uma forma e em sexo da mesma forma. Só que nós tentamos justificar isso através de um cientificismo positivista. Esse cientificismo positivista se torna uma característica fundamental de como de como esse essencialismo é construído. Tá, mas claro, e como é que você justificaria tudo isso? O homem e a mulher não nascem diferentes. Eles são feitos diferentes, mas por quê? No começo da civilização, e eu falo no começo mesmo, antes mesmo de escrita, aconteceu um fenômeno da agricultura. E o fenômeno da agricultura é bem interessante porque ele não é diretamente responsável pelo que eu estou falando, mas o fenômeno da agricultura somado a condições do passado causam uma relação. Assentamentos humanos eram temporários. Existem muitas mitologias sobre caçadores-coletores, mas uma delas é que eles ficavam se movendo o tempo todo, mas não. Os caçadores-coletores ficavam em lugares às vezes por meses, às vezes até anos antes de se mover. Tem sociedades nômades e seminômades. Até as nômades, elas ficam às vezes meses no mesmo lugar. E nesses lugares, elas desenvolvem sementes e coisas, e isso eventualmente leva a sementes que levam à agricultura. A agricultura se constrói ao redor de rios e lugares propícios a isso, e a agricultura cria um surplus de recursos, uma extra de recursos, uma quantidade extra de recursos que estão agora nas cidades. Essa quantidade extra de recursos agora das cidades. Oi, Matt, tudo bem aí? Essa quantidade extra de recursos agora nas cidades se torna uma questão de você ter mais e pessoas terem menos. Essas quantidades extras constroem uma necessidade por proteção. Por que por proteção? Várias coisas podem ter acontecido, mas eventualmente nota-se uma militarização social das sociedades, das primeiras sociedades humanas. Essa militarização social pode ser notada através de questões literalmente físicas, através de questões como muros, como presença de postos avançados, como presença de relações de armas mais avançadas, mas essa militarização social coincide com um fenômeno curioso, que a militarização leva à divisão do trabalho. Porque ao você criar uma sociedade militarista, ao você criar essa sociedade militarista aonde você aonde você tem que construir recursos suficientes para sustentar uma classe militar,
esses recursos suficientes para sustentar tal classe militar não sendo positivos, não sendo necessariamente positivos ou negativos, eles simplesmente precisam ser construídos porque a classe militar se constrói através disso, esta classe militar começa a exigir mais. E como essa classe militar começa a exigir mais, esta mesma classe militar se torna uh, uma classe dominante, de certa forma. Ainda não dos mesmos padrões de hoje, mas de certa forma sim. O que isso gera? Gera uma questão bem curiosa da relação humana. Isso gera uma relação de que, que o militarismo, que era composto majoritariamente por pessoas do sexo masculino, começa a tomar uma forma na própria sociedade. Oi, Edu. Esta forma da própria sociedade se torna, então, o começo da divisão de gêneros. Como os homens majoritariamente eram militares e as mulheres majoritariamente não eram militares, se cria as primeiras divisões. Eventualmente, as divisões se tornam maiores e as mulheres começam a se tornar mais subservientes à classe militar. Este processo foi pacífico? Não. Este processo foi legal para todo mundo? Não. Esse processo foi um processo, às vezes, muito violento. Foi um processo que também não foi rápido. Foi um processo que aconteceu durante milhares de anos. Talvez até, tipo, se eu não me engano, entre 1.200 anos a 2.000 anos. Foi um processo que demorou muito tempo para se concretizar. Mas se concretizou. E ao se concretizar este processo, se constrói uma narrativa fundamental, aonde se coloca o patriarcado como a essência fundamental do ser humano. Esta sociedade de classe começa uma divisão de trabalho pelas divisões do patriarcado. Então você tem homens, mulheres e às vezes, muitas vezes, você tinha um terceiro gênero. Muitas sociedades, eu falo muitas mesmo, até hoje inclusive, mas muitas sociedades, principalmente antigas, tinham tinham o terceiro gênero. Só que a presença do terceiro gênero não eliminava a questão patriarcal que se construía na maioria delas. Algumas dessas sociedades eram mais igualitárias? Eram. Por exemplo, o Egito era muito mais igualitário do que a Grécia, que era muito mais patriarcal. O ponto aqui é que essa construção se começa a partir de características visíveis. O homem e a mulher têm características visíveis que podem ser observadas. Essas características não são essenciais. Você pode ser um homem, você pode ser um homem que tenha seios, por exemplo. Alguns homens têm seios. Mas você pode ser uma mulher sem seios, também é possível. Porém, essas características são presentes o suficiente para que você crie uma narrativa. Os celtas eram muito igualitários, o que chocava Roma. Sim, sim. Eram extremamente igualitários, o que chocava Roma. Sim. E essas narrativas se tornam muito mais presentes. E eu não estou falando, eu não quero fazer generalizações sociais de um mundo inteiro, mas o que eu estou falando aqui se aplica principalmente, e eu falo principalmente às sociedades do Crescente Fértil. O Crescente Fértil são as sociedades do Egito, Babilônia, Grécia e Norte Africano no geral. São essas sociedades. Outras sociedades em outros lugares se desenvolveram de maneiras muito diferentes e se mantiveram de maneiras muito diferentes. Algumas sociedades africanas eram extremamente igualitárias, outras eram matriarcais. Esta caracterização não é universal. Eu quero deixar isso bem claro. Isso não é universal. Porém, por que isso é importante? Porque o Crescente Fértil iria eventualmente levar a Roma, e Roma ia construir os principais características de gênero que nós temos. As divisões de gênero romanas são muito, eu falo, muito parecidas com as que temos hoje. Porém, não exatamente iguais, mas eram muito semelhantes. Roma que começa o binarismo de gênero. Roma que começa a divisão fundamentalista de gênero. Em Roma, o gênero começa a se tornar uma situação fundamental de papéis sociais. Não, isso não acontecia tanto em todas as sociedades, mas Roma solidifica isso.
Roma solidifica e cristaliza isso na sociedade. E como Roma levou a Europa e a Europa colonizou todo mundo no mundo, essas características foram espalhadas através de violência extrema, através de colonização, escravidão, genocídio. Sociedades matriarcais tinham suas matriarcas mortas na África para que a Europa implantasse um patriarca, que eles controlassem. Sociedades igualitárias eram expulsas de suas terras e forçadas a viver em outros lugares. A questão de gênero não pode ser dissociada de colonialismo, de racismo, de supremacia branca. Ela não pode, porque ela está fundamentalmente ligada, fundamentalmente construída a partir destes conceitos. Ela foi espalhada e construída a partir desses conceitos. Não tem como você ignorar a essência dessas questões de gênero, que depois se solidificaram ainda mais com a Igreja Católica, que se solidificaram ainda mais no capitalismo. E o capitalismo cria uma questão de gênero fundamentalista, essencialista. O gênero se cria a partir de uma questão essencialista da sociedade. O gênero se cria a partir de uma questão praticamente anti-humana. E como a gente viu aqui, o gênero é isso aqui tudo, mas o que é o gênero na sociedade? O que é esse gênero? O gênero é a divisão dos papéis sociais de forma a dividir a sociedade nestes papéis sociais em grupos selecionados por características visíveis. Isso é gênero. Isso quer dizer que não precisa ter 2 gêneros, não precisa ter 4, pode ter 55 gêneros em uma sociedade, desde que tenham papéis sociais divididos por características visíveis. E esses papéis sociais são divididos por características visíveis sexuais, tá? Tem que ser características sexuais. De expressão sexual. Por exemplo, se o ser humano, a cor do olho fosse de expressão sexual, talvez você tivesse essa questão de gênero na cor do olho, mas não é. A expressão sexual é importante nesse ponto. Porém, o gênero, ele não bem existe na vida real, no mundo real, na física. Não tem uma lei da física que fala o gênero masculino e feminino. Não tem um conceito matemático que você pode calcular e falar isso aqui é gênero. Não tem. O que nós temos é uma característica de divisão social. E essa divisão social se torna uma característica essencialista. Você nasceu X, você é X. Você nasceu Y, você é Y. Não importa qual que é a sua desculpa. O seu essencialismo se torna o seu determinismo. O gênero é determinista. Se você nasceu com o órgão sexual masculino, e isso também impõe comportamentos. Se você nasceu com um órgão sexual masculino, você tem que se comportar masculinamente, se vestir do que é visto como masculino. Só que o truque é que o que é visto como masculino ou feminino ou o que for muda de sociedade para sociedade. Então você nota que essas características não são inatas, não são fundamentais. E não sendo inatas, não sendo fundamentais, elas só podem ser sociais. Então, o gênero se constrói a partir disso. Se constrói a partir dessa divisão de trabalho. E ele se manifesta a partir da divisão de trabalho. Ele se manifesta ainda mais a partir da opressão. O fato de que, deixa eu ver aqui. O fato de que muitas características do gênero são acidentais e não essenciais, tem muita gente que defende o binarismo e a normatividade e supremacia, sim. O que o gênero se torna, então? O gênero se torna, como eu disse no começo, uma característica extrínseca, que é imposta. Você tem o gênero imposto a você, seja masculino, seja feminino, hoje em dia. Porém, essas não são as únicas possibilidades. Mesmo na sexualidade humana, mesmo no sexo, eu já vi um cara falando que, tipo, se você for combinar todas as características sexuais humanas, o ser humano devia ter pelo menos 8 sexos. Pelo menos. Eu já vi gente falando que devia ter 32. Tipo, se você for combinar todas as características sexuais humanas que são possíveis de aparecer em todas as pessoas, que são possíveis de aparecer, você não tem 2 sexos, você tem vários.
Ou seja, essas características se tornam essencialistas. Elas negam a ciência, elas negam a realidade para manter você sobre este controle de gênero. E o gênero ele também impõe coisas como: a mulher tem que ser uma boa mãe, o pai tem que ser o provedor. Todas essas características são características extrínsecas. E elas são opressivas. Porque o que acontece quando você não se enquadra? O que acontece quando você é um homem, mas gosta de cozinhar, gosta de ser um pai, gosta de cozinhar, gosta de cuidar das crianças? O que acontece? O que acontece quando você é uma mulher e você não quer ter filhos? Você não quer ser mãe? Você não quer? O que acontece quando você. O que acontece? O que acontece quando você não quer se enquadrar nas características de gênero? Ou quando você não se sente aquele gênero? O que acontece? Violência acontece. Opressão. E violenta, tá? É ameaça. É ataque. É isolamento. Isolamento social, isolamento humano. É isolamento de toque. É isolamento da sua vivência. É isolamento seu. E esse isolamento se torna cada vez mais violento. Os pais expulsam a criança de casa. Os, os amigos o rejeitam. As, a escola tenta apaziguar os dois lados em um centrismo fajuto. E isso acontecer, e quando isso acontece, e quando essa essência funciona, você se torna cada vez mais violento e cada vez mais agressivo. E isso é como o gênero se manifesta. Ele se manifesta através da violência, através da agressividade e através do isolamento, através da punição. Porque no momento que você não se enquadra, mesmo que você seja cis, mesmo que você se identifique com o seu próprio gênero, a violência se impõe. Se você é um homem que gosta de pintar as unhas, um homem cis que gosta de pintar as unhas, você já é ostracizado. Se você é uma mulher cis que quer ter cabelo curto, não gosta muito de se vestir femininamente, não gosta de maquiagem, você já é ostracizada. E agora, se você sai dessa expectativa normativa, a ostracização se torna ainda maior. Pessoas trans, não binárias, pessoas pessoas que são não conformes de gênero. Pessoas estas características se tornam cada vez mais as características violentas se tornam cada vez mais violentas. Então, o gênero se manifesta através da violência. Ele se manifesta através de papéis sociais impostos. E ele se manifesta através de condições materiais que vêm desde o começo da sociedade. Porém, o que é o gênero? Agora vamos fazer a pergunta central. O que é gênero fundamentalmente? Se você tirar isso, se você olhar para o que é o gênero, o que é aquilo? Fundamentalmente. A coisa fica bem mais diferente. Quando você olha para si mesmo e fala: quem eu sou? Como eu quero me vestir? Como eu desejo falar? Se eu quero falar com algo se eu quero falar com mais afetação na voz, se eu não quero falar, se eu quero falar mais grosso ou mais fino, como eu quero andar. Porque, gente, existem muitas características de imposição de gênero que são ridículas. Por exemplo, já me falaram que mulheres olham para a mão tem que olhar para a mão de um jeito e homens têm que olhar para a mão de outro jeito. Para a mão. Você não pode nem mais olhar para sua mão como você quer. Porra, que merda é essa, cara? Você não pode nem mais olhar pra mão do jeito que você quer, que você tem, tipo. Tem gênero nisso. Como assim? Sabe? Eu já me falaram do jeito que você anda tem gênero, do jeito que você fala tem gênero, da roupa que você veste, a cor que você gosta, o jeito que você usa seu cabelo, tudo tem gênero. Tudo tem gênero. Tudo. Coisas minúsculas que não deveriam ter. O que olhar pra mão tem a ver com isso? Como é que você olha pro seu sapato sujo tem a ver com isso? O que olhar. O que se você se vestir rosa ou azul tem a ver com isso? Nada. Nada. São imposições cada vez maiores que se constroem através do que eu estou falando. Então, quando você olha para si mesmo e fala,
Tá, mas como eu quero ser, o que eu quero fazer? Você já começa um processo de autodescoberta, onde o seu gênero se torna parte de você verdadeiramente. Você pode se tornar. Você pode olhar pra si. Será que eu sou cis mesmo? E falar, sim, eu sou. Ou você pode falar, não, eu acho que eu sou não binário. Ou talvez seja trans. Tanto faz a resposta que você chegar, desde que seja sua. Eu recomendo a qualquer um fazer essa auto-observação e não importa qual é a sua resposta, qual é. Se você. Ah, eu sou cis mesmo. Se você falar, ah, eu sou cis mesmo, você fala, beleza. Excelente. A questão de gênero, agora, quando nós olhamos para ela intrinsecamente, a característica intrínseca do gênero se torna muito mais pessoal. Porque é como você se comporta. E é impossível que o gênero individual se adeque perfeitamente ao gênero externo, ao gênero imposto. É impossível. Você pode tentar, mas você vai ser só miserável. Porque você pode ser o típico homem fodão, a típica mulher feminina. Você pode ser tudo isso, mas algumas características que você vai gostar vão ser associadas ao gênero oposto. Você pode ser uma mulher extremamente feminina que adora maquiagem, que, que adora salto e vestido, e você gosta de mexer em carro e arrumar carro e. Sabe? Você gosta disso. Sabe? O ponto, que é uma característica associada ao masculino. O ponto é que, é que nós devemos eliminar a ideia extrínseca de gênero, abolir a imposição, porque as pessoas devem ter o direito e a essência de fazer o que elas desejam, entender-se a si mesmo de como elas são. O gênero intrínseco, o seu gênero deve ser seu. E se você se acha, e a identificação deve ser sua. Se você quer vestir um vestidinho rosa, sair na rua com maquiagem, cabelo longo, e tudo e se chamar de homem, você pode se chamar de homem. Você pode se chamar de mulher. A ideia é que você deve fazer o que você acha que é melhor para você. O que você acha que você se enquadra mais. Porque o ser humano é variado, o ser humano é diverso e a diversidade humana se manifesta em como nós nos expressamos. E o gênero, como eu já disse na introdução, se divide em algumas coisas. Como você expressa o seu gênero, a sua identidade de gênero, os seus pronomes e como a sociedade te vê. São as formas como o gênero se manifesta. A sua expressão de gênero é como você se expressa. Se você se expressa com vestidos, ou com jaquetas, ou com o que for que você. Ou com maquiagem ou sem maquiagem, o que for que você acha melhor. Isso é uma expressão de gênero. A identidade de gênero é como você se vê. Você se vê como homem, você se vê como mulher, você se vê como não binário, você se vê como o que for. E, a, e os seus pronomes é como você quer chamado. Se você quer ser chamado de ele, dele, ela, dela, ilo, dilo, iludilo, elo, delo, er, ver, ser, shell. E aí você começa a encontrar todas essas caracterizações. O gênero humano é variado, é complexo, é extremamente interconectado com outras questões e muitas vezes existir em si, dentro do gênero que você quer, é a libertação. É uma libertação pessoal. O ser humano, como um todo, não tem caixinhas. Criar caixinhas do ser humano é um exercício fútil. Você pode falar, você pode criar milhares de caixinhas, mas as pessoas só vão se identificar com o que elas querem se identificar. A não ser que você imponha, através de violência, através de ostracização, através de atos cruéis, esta é a questão. E o ser humano quer fundamentalmente se expressar. Porque se você disser assim para alguém, você pode se expressar da forma que você quiser, que você desejar. Ou você pode não se expressar e tiver um grupo de caixinhas que você tem que escolher, qual que você escolheria? Mesmo que a sua identidade se encaixe perfeitamente, mas perfeitamente no que a sociedade impõe, por que, que você escolheria a segunda opção? Por que, que você escolheria não se expressar como você deseja? Por que, que você escolheria
não ter isso. Isso nos leva a questões mais complexas também, porque o gênero humano é tão complexo que ele não se enquadra só em 3 tipos ou 10 tipos, ele pode se encaixar em infinitos tipos. Existem xenogêneros, exogêneros, pessoas que não se identificam como gêneros considerados normais. Xenogêneros e exogêneros são gêneros que são que entram no espectro não binário, mas eles se referem a coisas não normalmente entendidas como um gênero. Por exemplo, você pode se entender como uma fada. O seu gênero é uma fada. O seu gênero é uma árvore. O seu gênero é um cachorro. O seu gênero é o que você quiser, desde que você se identifique com aquelas características em um nível pessoal. Isso é um xenogênero. E logo, o xenogênero também desenvolve xenopronomes, que são pronomes não naturalmente usados, que são pronomes além do pronome neutro. Por exemplo, a shall, zell é um exopronome no português. No inglês existem outros pronomes que são xenopronomes, que são, por exemplo, fei, fem, bun, buns, uh, zizirs. Tipo, estes pronomes, estes gêneros se identificam como características não humanas, não necessariamente fechadas ao ser humano. E isso é importante, porque na libertação de gênero, nós devemos tentar validar as identidades e abolir a opressão, abolir o gênero como uma estrutura social. Deixa eu só ler os comentários. Uh, Se vocês têm o mínimo de contato com outros dados ou com propriedade de fora do arquétipo, você vai ser estranho, suspeito, esquisito, é foda, sim. Muito lindo eu divergir da pressuposição de como um homem cis deve se expressar enquanto homem que sofre inúmeras consequências disso. Então, homens cis hétero e normativos na expressão de performance desumanizam o que não fazem. Sim, todo mundo é desumanizado nessas expressões. Todo mundo é. Logo, se a expressão de gênero ela pode ter qualquer forma, qualquer forma aberta, qualquer relação aberta humana, se a expressão de gênero, se como você se identifica pode ter qualquer coisa que você deseje, a ideia de um gênero fixo se torna cada vez mais ridícula, cada vez mais frágil, cada vez menor. Por quê? Opressão precisa se manter, de alguma forma. E a opressão ela precisa se manter de formas cada vez mais agressivas e cada vez mais violentas. Porque a opressão precisa de manutenção. As pessoas não gostam de ser oprimido. Ninguém gosta, é claro, mas parece uma coisa óbvia, mas se você for pensar disso, muitas pessoas acham que o que eu estou falando é óbvio, mas muitas pessoas acham que não é óbvio. Muitas pessoas falam que as pessoas não se importam, mas não, as pessoas não gostam. A opressão precisa se manter de maneiras cada vez mais violentas, de maneiras cada vez mais agressivas. E como a opressão precisa se manter, e como a opressão precisa se construir cada vez mais, e como a opressão precisa se tornar cada vez mais violenta e mais agressiva, conforme novas coisas vão aparecendo, essa opressão tenta várias táticas. Primeiro, ela sempre tenta ridicularizar. A primeira tática da opressão, do opressor, é ridicularizar o novo. É ridicularizar a, o que existe. É ridicularizar, tentar jogar pra. Mas quando eles veem que isso não funciona, e raramente funciona, eles tentam o segundo passo, que é proibir. Que é cortar qualquer tentativa desses grupos de tentar obter espaço. É suprimir. E depois, quando isso inevitavelmente falhar, eles vão pra violência. Violência aberta, agressiva. Eles vão pra começar assédio, ataques, agressão. É o que acontece, fundamentalmente hoje no Brasil, a gente vê esse processo com a linguagem neutra. A linguagem neutra é uma. A linguagem neutra se torna uma questão humana porque a linguagem neutra é uma essencialidade para o ser humano. A linguagem neutra se torna algo humano para se crescer. Eludê-lo, iludi-lo, shell, se torna uma questão humana. E a primeira coisa que
os detratores dessa linguagem começaram a fazer é ridicularizar. Agora estão tentando cortar, porque agora que eles estão vendo que a linguagem neutra está tomando força, está tomando o seu lugar na linguagem, e a linguagem é importante. A linguagem define muita coisa, como nós falamos. E como a linguagem neutra está tomando muita posição nessa linguagem, eles estão partindo para repressão, para supressão, tentando proibir o uso de linguagem neutra, tentando cortar o uso, tentando engessar a língua. Uma língua que não muda é uma língua morta. Uma língua morta é de um povo morto. Nós não. E uma língua morta é inútil. A língua vai mudar. Quer a gente queira ou não. Logo, daqui a pouco, essas pessoas vão partir para violência. E já estão partindo para violência. Porque quando a supressão falhar, e vai falhar, porque as pessoas não binárias merecem serem representadas na própria língua em que elas existem. Elas merecem ser representadas da forma como nós nos comunicamos. Eles vão para violência. No fim das contas, o gênero é um construto social que tenta ser vendido como essencialista, como uma questão fundamental do gênero humano, que tenta ser vendida como algo nativo, como algo essencial, como algo fundamental. Nada disso é verdade. E quando eu digo que o gênero deve ser abolido, não estou falando de falso abolicionismo de gênero que finge que sexo é real também. O sexo também não é real. O sexo não é real. O sexo é a biologização do gênero. O sexo é gênero. Como nós entendemos sexo é uma visão de gênero. Então, o real em si se torna. O real em si se torna algo complexo. Algo não essencial. E logo, se nem a realidade em si pode ser essencialista, como o gênero pode ser. Se nem a realidade em si é absoluta, como o gênero pode ser. A realidade não é absoluta. Não existe nenhuma verdade universal em todos os contextos humanos. Não existe isso. Mas se nem a realidade é absoluta, como pode ser o gênero? Como que o gênero pode ser absoluto? Como que o mundo pode criar algo absoluto como o gênero? Ele não cria. Na prática, o gênero é uma expressão, mas também são papéis de opressão. São papéis de realidade. E dentro do patriarcado, homens e não homens, homens cis e o que não é um homem cis, têm diferenças de poder. Se dividem em classes diferentes. Porém, existe todo um interseccionalismo. Por exemplo, mulheres cis brancas têm poder sobre homens negros. E um poder grande. Mulheres cis brancas têm poder sobre mulheres trans. Estas realidades, essa interseccionalidade não pode ser ignorada. Nada do que eu estou falando é simples. As questões de gênero não são simples. Eu poderia falar horas e horas sobre como uma mulher cis branca tem poder sobre mulheres trans. Só sobre isso. Eu poderia falar horas sobre relações de raça e de gênero. Sobre como as relações de raça e gênero se aplicam dentro das comunidades ostracizadas pelo capital, ostracizadas pela supremacia branca. Como a imposição de gênero não faz sentido. Se você for pegar a sociedade brasileira, ela é. Ela tem uma estrutura familiar onde a mãe é a dona da casa. E quando fala dona da casa, ela é a dona da casa. A mulher, na sociedade brasileira, ela, ela é extremamente desavantajada em várias situações, em várias coisas externas. Mas mesmo assim, contraditoriamente, dentro de casa, quem manda é a mulher no Brasil. Quem faz as coisas é a mulher. O Brasil é uma sociedade matrinomial. É uma sociedade cheia de contradições. E para entender essas contradições, nós devemos observar
que quando nós estamos falando de tudo isso, o gênero não é simplesmente uma gama de características entre feminilidade e masculinidade. Não, o gênero é uma questão social. É uma construção de que nós desejamos. O gênero se constrói socialmente e pode ser desmantelado socialmente. E por poder ser desmantelado socialmente, o gênero pode construir outras coisas. Nós devemos nos livrar da hierarquia. Hierarquias, inclusive, que são impostas não apenas no gênero, mas na sexualidade, na heteronormatividade, na cisnormatividade, na alonormatividade. São várias normatividades que são impostas ao ser humano. Elas são impostas às pessoas para se comportarem de determinadas formas. E ao mesmo tempo existem interseccionalidades com sexualidade. O gênero, se o gênero é tão fluido, tão diverso, tão complexo, a sexualidade necessariamente é diversa, complexa e fluida. O gênero, o gênero humano pode mudar, e se o gênero humano pode mudar, a sua sexualidade também pode. E se sua sexualidade pode mudar? E se sua realidade pode mudar? E se sua essência pode mudar? O que você se vê como? A sua sexualidade, como você vê o mundo, como você quer interagir com outros seres humanos no âmbito íntimo, também pode. Então, quando você balança as essências de gênero e da sexualidade, isso balança várias estruturas sociais adjacentes. Se você balança o gênero, você tem que balançar a sexualidade. E se você balança a sexualidade, você tem que balançar a heteronormatividade, a cisnormatividade, você tem que balançar tudo isso. E, em vários casos, você tem que mexer, entender como o racismo funciona, como o imperialismo funciona, como o colonialismo funciona. Essas coisas não existem em um vácuo. O mundo não é um vácuo. O mundo não é uma essência fundamental que você pode simplesmente separar as coisas uma das outras a qualquer momento, em qualquer contexto. Você não pode fazer isso. E se você fizer isso, você vai ter uma análise incompleta, no mínimo, e errada, na maioria dos casos. Feminismo, teoria queer, são coisas antigas. E eu só queria terminar que, tipo, ser queer não é simplesmente ser LGBT. Não é. Se você for LGBT e normativo, cisnormativo, heteronormativo, que você quer se enquadrar na normatividade, tentando escalar a hierarquia social, você não é queer. Ser queer é desmantelar, é balançar, é estar além das hierarquias impostas. Simplesmente ser trans, mas querer ser um transbinarista, transmedicalista, não te faz queer. Não te faz. E da mesma forma, um homem cis, uma mulher cis, podem ser queer. O queer vai além do aspecto da sexualidade do gênero. O queer é como você se interage com a sociedade, culturalmente, pessoalmente e fundamentalmente. Um imigrante em um país racista é queer. Uma, um indígena que decide manter a sua cultura até mesmo enquanto está vivendo na cidade é queer. Uma mulher trans que decide manter a barba, mas se vê como mulher orgulhosamente, é queer. Você desafiar as estruturas de poder que permeiam o identitarismo social, como a sociedade se vê e se olha, e como você se olha, é ser queer. O queer é desafiar o que existe, é desafiar aquilo que é desafiar o mundo, é desafiar a si mesmo. Obrigado a todo mundo que veio. E eu vou continuar com a série Anarco-Queer, tá? Hoje foi sobre gênero. Eu também tenho mais coisas para falar sobre gênero, mas eu tenho que falar ainda sobre normatividades. E eu acho que vai ser meu próximo capítulo, vai ser sobre normatividades. E depois eu quero fazer um capítulo sobre sexualidades, de intersecção. Porque eu só toquei aqui que as sexualidades não são fundamentais, elas não são fixas.
Da mesma forma que você não consegue definir o gênero, você não consegue definir a sexualidade fixamente. E eu tenho que explicar isso mais. Porque isso é importante. Porque isso também se intersecciona com o gênero. E isso também se intersecciona com a normatividade monogâmica. Isso também se intersecciona com várias características. E obrigado a todo mundo que veio. Até a próxima, pessoal.